Amém? Amém, amados? Pode ficar à vontade, tá? Pode se servir, pode continuar tomando seu café. No meio da ministração também pode continuar comendo. Privilégio, né? Pode tomar o seu café. Se sinta à vontade. Hoje é um dia especial. Uma ministração, isso que eu já disse. Uma ministração especial, né? A palavra do teu coração. E tudo foi pensado para que você tenha um momento, de comunhão da igreja. Cada decoração, cada detalhe foi feito para você. Hoje é o Dia dos Pais. Então, que você se sinta em casa, que você se sinta amado. E que você receba essa palavra, que vai ser ministrada aqui. Quero só que você feche seus olhos, fazer uma oração, que a gente possa iniciar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a gente se rende, Senhor, pelo Espírito. Nós nos rendemos, Senhor, a Tua graça. Nós nos rendemos a Tua palavra, Senhor, revelada ao nosso Espírito. Toma aqui, Senhor, esse esboço, essa palavra escrita, Pai amado, que ela surta, que ela venha como divisor de águas no nosso coração, ela venha nos aquentar, Senhor, no nosso coração, que a gente, Pai amado, possa buscar o Senhor, que a gente possa, Senhor, esperar pelo Senhor, e que a gente possa, Senhor, permanecer nesses dias, Pai, na Tua presença, no Teu amor, Senhor, naquilo que o Senhor nos chamou, naquilo, Pai amado, que o Senhor tem para nós, nesse dia de hoje, Pai, no dia de amanhã, Senhor, que o Senhor venha com a tua graça, com o Teu Espírito, venha nos conduzir, Espírito Santo. Eu oro que a Tua palavra flua nesse lugar, Senhor. Nós temos reverência à Tua presença, que nós possamos dar tempo, Senhor, para que o Senhor fale no nosso coração. Cada pai aqui, Pai, representado, Senhor, como um líder na sua casa, Senhor, como um sacerdote do lar. Sai aqui, Pai, essa manhã, mais convicto, Senhor, com a sua fé inabalável, Senhor, que Ele possa conduzir sua casa, que a sua geração, Senhor, receba hoje o que está sendo ministrado ao coração desse pai, ao coração dessa mãe, Pai amado. Dê sabedoria a essa família, dê sabedoria, Pai amado, para as mães, Senhor, conduzirem suas casas, educarem seus filhos, Pai. Que a Tua graça, Pai amado, seja palpável nesse lugar, Senhor. Assim que nós oramos, recebemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Hoje o Senhor me deu essa tarefa de hoje, de ministrar essa palavra. E nessa semana eu estava lá, essa semana não, sexta-feira à tarde, minha sogra estava voltando vindo de Guarapau para cá. Eu fui buscar ela na rodoviária, o ônibus atrasou ali umas 3 horas. Então eu pude sentar, para quem conhece a rodoviária de Curitiba, no segundo andar você vê os ônibus parando, saindo. E ali eu sentei na mesa, peguei um café, e ali pude escrever algumas coisas que o Senhor falou no meu coração. Eu estava percebendo uma coisa, que dizem que a igreja ela está se tornando, dizem que a igreja está se tornando uma rodoviária, o que eu não creio que é uma verdade, porque uma rodoviária as pessoas chegam, permanecem um pouco e vão embora, e eu creio que isso não é uma verdade. E
Deus fez eu começar a prestar atenção naqueles ônibus, né? Os ônibus lindos, parados, 2 andares, muito bom viajar, né? Visitar os parentes, como a gente recebeu aqui, nossos parentes em casa. E Deus me falou assim, que a igreja, ela é igual uma rodoviária, mas é onde as pessoas se encontram. E aonde elas se encontram, elas precisam ter um destino para ir. E isso faz todo sentido. Porque quando você está na rodoviária, você está indo para algum lugar. Uns vão viajar 8, 9, 10 horas, 3 dias. Então você está indo para um lugar. E Deus me falou isso. Eu fiquei pensando, falei, isso é verdade, né? E eu vou compartilhar isso com a igreja amanhã, né? Que nós precisamos, como igreja, dar destino para as pessoas. Isso é uma tarefa, né, da igreja. E uma outra coisa que a gente precisa como igreja, eu creio, né, que eu ouvi essa semana, que nós não devemos ser um sal no saleiro. Porque o sal no saleiro, ele é o quê? Ele é um ajuntamento de sal no saleiro. Mas Jesus diz assim, olha, vocês são o sal da terra. E eu creio assim, gente, que o sal, ele, comparando com a igreja, nós precisamos de gerar sabor. Porque Jesus falou assim, ó, se o sal não tiver função, se ele não tiver sabor, ele de nada vai aproveitar, a não ser para ser lançado fora. Isso é muito sério, gente, muito sério. Porque como igreja, nós estamos caminhando, e você que é uma pessoa atenta à palavra e atento aos sinais dos tempos, você pode perceber que os tempos estão se findando, né? As coisas estão convergindo para a volta de Cristo, e eu preciso me posicionar, né? E nada mais propício nessa manhã como família, né? Por isso que eu falo de gerações, né? Por isso que eu falo que as gerações vão colher aquilo que você está semeando hoje. Muito provavelmente os seus bisnetos vão colher, a quarta geração vai colher, porque você tem a possibilidade, né? Cadê a Darcy? Fora. Tá a neta, né? Ó, neta. Aí vai vir o quê? O bispo, né? Você tem a possibilidade de estender as suas mãos sobre o teu bisneto e liberar a palavra. Então, o que você vive hoje como pai, como mãe, né, como um homem de Deus, vai transcender a tua geração, vai alcançar essa geração. Então, eu tenho que me empenhar, né, como pai, como cristão, como igreja, a gerar esse legado espiritual. E porque nós não vamos estar aqui, né, provavelmente há 50 anos, muitos não vão estar aqui, né? Uns vão estar, né, que é o meu caso, vou chegar lá daqui a 50, vou estar com 92, mas não vão estar aqui. Mas os seus netos, seus bisnetos, eles vão estar aqui nessa terra. E para você que é um bom entendedor da palavra, vai na Bíblia, você vê que essa geração, ela vai estar aqui. E qual é o estado espiritual que vai estar acontecendo? Está entendendo? O que vai garantir que a tua geração vai colher aquilo que você está semeando hoje? E eu creio que famílias com fé, homens com fé, eles vão muito mais longe. Por isso que eu quero ministrar hoje uma fé inabalável. Vou dar aqui conceitos, né? É uma exortação, é um ensino, né? Que cada um recebe conforme o Espírito fala no coração. Mas uma fé inabalável vai te conduzir a um lugar, né? Que eu quero fechar a ministração no final.
Eu vou tentar ser o mais breve possível por causa das atividades que tem aqui. Mas eu quero que você tenha um pouquinho de paciência. Né? E uma fé inabalável, gente, ela vai te conduzir a uma coroa incorruptível. A Bíblia fala de coroas, fala de recompensas. E nós, como cristãos, a gente está vivendo hoje e a gente está esquecendo que existe uma eternidade. Né? Nós somos eternos, nós estamos num intervalo de eternidade que se chama vida. Né? Então, que Deus confiou à igreja, confiou a você, confiou aos homens nesse tempo. Esse pouco tempo, gente. Essas poucas etapas da nossa vida, eu tenho que aproveitá-las. Eu sei que, falaram, mas é muito corrido. É corrido para todos, gente. Só que eu não posso deixar a correria roubar a minha fé. E há momentos da nossa vida que, se a Bíblia diz que existe uma fé inabalável, é porque ela vai ser abalada. Você vai tentar desistir, você vai querer desistir. Né? Você conhece quantas pessoas que desistiram. Um dia eu conversei com uma pessoa e eu falei com ele falou, cara, eu dei uma esfriada. Aí eu falei para ele, disse, não, você não esfriou. É que Deus sempre tem misericórdia da gente. Ele sempre vai dar um tempo para a gente refletir. São pessoas, gente, cristãs, que esfriaram. Por quê? Porque em algum momento a sua fé foi abalada. E se eu não voltar para a Bíblia, não voltar para os princípios de Cristo, como o pastor bem frisa aqui, se eu deixar de congregar, eu sou uma brasa fora do braseiro, né? Coloca a brasa fora do braseiro, apaga, ela vai findando, ao ponto de você apagar. E é nessa hora, gente, que você esfria espiritualmente. Você acha que é você, mas não. Como Efésios 6 fala, que Efésios 6,13 diz assim, portanto, tomais a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. A Bíblia ela tem toda a orientação para que você resista o dia mau. Fala, mas esse dia, um dia vai chegar. Gente, o dia mau é amanhã. Jesus falou, não se preocupe com o amanhã. O amanhã vai trazer o seu próprio mal. As lutas vão vir. E você vai ter vontade de desistir. Só que Jesus fala, o Espírito Santo fala através de Efésios que existe uma armadura, né? E eu não vou explicar a armadura porque são vários conceitos, mas o 13 fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus. É toda, gente, né? Para que possais resistir o dia mau, né? E depois ele fala assim, depois de teres vencido tudo. Depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Aí quando eu li aqui, eu falei, eu tenho uma administração inabalável. Eu não tinha lido esse texto. Eu li agora cedo esse texto. Eu falei, se não tem algo que eu preciso introduzir. Então daqui, gente, eu preciso de uma fé, eu preciso de uma armadura, eu preciso de um revestimento, né? Para que eu possa vencer esse dia mal. Então a nossa guerra, ela é celestial, é contra os principados, é contra as potestades, é contra os dominadores desse mundo tenebroso, é contra as hostes da maldade. Eu oro, vai chegar um tempo, gente, e já está, que o discernimento espiritual vai ter que ser levantado na igreja, porque as coisas estão se fechando contra a igreja. Aos poucos a gente não está percebendo. E nós estamos sendo atingidos. E o que eu preciso, gente? Eu preciso ter uma fé inabalável. Porque essa fé inabalável vai te conduzir a uma coroa incorruptível. Então, para começar, a nossa fé, gente, ela passa por momentos, né? Você não vai ter toda a revelação em um ano de igreja. Você pode ter um discernimento espiritual lá no início da caminhada, e é maravilhoso, faz parte. Deus fala com você, né? Deus fala através do irmão, Deus fala através de uma palavra,
Deus fala audível ao teu espírito, né? Que foi o meu caso. Eu ouvi o Senhor falando dentro do meu espírito. Eu não tinha nada de crente, eu era continuo vencendo as minhas lutas pessoais, mas o pecado me dominava a minha mente, as minhas atitudes. E um dia Deus tem que falar comigo, então Ele falou. Né? Eu falei, não, está errado isso. E aquele momento mudou. Né? Foi o grande presente da minha vida, 3 de setembro de 2010, no meu aniversário, às 11h30 da noite. Eu falei, então eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida, sem saber nada, gente. Eu via umas coisas na televisão, tal, sobre o Bíblia, tal, mas eu não tenho entendimento. E Deus, Ele vai falar, gente. Então, no decorrer da tua caminhada, você vai ser abalado. Desculpe, talvez não vai se falar muito bem. Não, luta não. Não, demônio não. Ninguém quer, gente. Ninguém quer luta. Mas desculpe, vai ter as batalhas. Só que detalhe, maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Então existe uma força maior, existe um reino. Como ministrei uma mulher moradora de rua, eu falei, só existe um reino esperando por você. Jesus te ama. Jesus te ama, existe um reino. E a gente está muito na terra. Nós temos que projetar de eternidade no nosso coração. Isso aqui começa hoje. Começa agora. Uma vida no Espírito. Então o primeiro momento que para uma fé inabalável, eu preciso, gente, buscar o Espírito. O Salmo 27. O Salmo 27. Salmo 27:4 diz assim: uma busca no Espírito. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa, gente, que a gente tem que prestar muita atenção na palavra é que toda a palavra ela está apontando para um lugar, né? Quando nós meditamos, a gente entende que naquele tempo o templo era um local onde o povo de Israel se encontrava, sacrificava e trazia suas ofertas, né? As ofertas de culpa, ofertas de pecado, ofertas ali alçadas, né? E ali era celebrada uma comunhão, e essas pessoas voltavam para suas tribos. Então havia esse templo, né? E o salmista fala que ele buscaria esse lugar, né? Que ele possa morar na casa do Senhor. E essa casa, gente, é um apontamento para nós hoje. O templo, como diz em 1 Coríntios 16, o templo do Espírito somos nós. Nós somos o templo. Às vezes tem uma dúvida na nossa mente, fala, será que Deus está me ouvindo? E você fica procurando Deus assim no ar, você já não sei se é impressão minha, mas você pode, acho que não está dando certo, acho que não está. Mas é dentro de você, gente. A gente precisa voltar para a palavra e entender, você é o templo do Espírito Santo. Ele mora dentro de você, ele tem ciúme de você, né? Ele quer se comunicar com você. E essa é a fonte, gente. O Deus falar com você, a sua palavra sendo revelada pelo Espírito. Então esse é o local do Espírito, esse lugar onde eu vou contemplar a beleza do Senhor e meditar, é no meu Espírito, é buscando Ele, confiando. E tudo que eu preciso, gente, buscar, está nesse lugar. 1 Coríntios 2, olha só que interessante, coisa maravilhosa. Diz assim, Coríntios 2:9 em diante, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha o 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aí o anjo diz assim: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E disso também falamos, e não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais como espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Gente, o que eu preciso buscar está nesse lugar. Esse lugar é a revelação de Deus pelo Espírito Santo dentro de nós. É o que o verso 10 diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito. A tua fé, ela vai ser inabalável a partir do momento que você mergulhar nesse lugar de Espírito, nesse lugar de intimidade, como Jesus nos ensinou. Fecha, fica com o teu quarto, orará do Senhor, e aí você vai buscar Ele. E muitas vezes a gente só quer falar com Deus, mas a gente não quer escutar Deus. Fala, mas Deus está falando, é que a gente não para ouvir. Nas últimas 2 semanas Ele me falou algo muito interessante. Eu subindo para Curitiba de moto trabalhar, eu falei, voltando de férias, aí eu, no meio da cena, eu andando assim, eu falei, pô, vou chegar lá, vou descarregar o caminhão, vou ter que fazer isso, aquilo. Mas veio uma voz para assim para mim, mas você me chegou lá. Você me dá lá. Aí veio a outra frase na minha cabeça. Às vezes eu penso nas coisas, eu acho que eu pensando. Eu disse, não, mas não é eu pensando, é Deus falando, não pode. Então assim, ó, a vida é feita de etapas. Você nem venceu essa, você está aqui no meio da serra. Você não chegou lá. Depois já pensando em qual entrega que eu ia fazer em Paranaguá. Isso era 6 horas da manhã, eu achando que eu ia estar em Paranaguá, 12h30 da tarde. Eu já estava pensando lá na entrega. A gente está atropelando, gente, os processos de Deus. E se Deus me fala que é mim, eu falei, não, eu vou. Aí eu decidi algo no meu coração naquela hora. Eu falei, não, esse ano eu não vou correr mais. É muita correria, eu trabalho muito estresse, muito cliente. Eu falei, não, eu vou fazer as coisas pautadas, tranquilas. Eu dirijo na estrada, eu sou motorista, o perigo está ali adiante de mim. E Deus falou assim, ó, vença cada etapa. O teu dia é feito de etapas. A pessoa chega a trabalhar, ela já quer almoçar, mas, poxa, a pessoa trabalhar, já quer não vejo a hora de almoçar. O cara fala assim na segunda, à tarde, né? Não vejo a hora de chegar sexta-feira. Gente, olha só que interessante, a tua fé é exatamente assim. Deus vai falar com você naqueles momentos em que você não vai perceber, mas Ele vai falar, como Ele falou comigo ali na serra. Assim, eu faço as coisas por etapas. Nessa palavra, gente, Deus me deu essa palavra. Uma fé na palavra é feita por etapas. E quanto mais eu buscar, quanto mais eu mergulhar, eu vou vencer essas pequenas etapas da minha vida espiritual. Amém? Então, gente, a minha fé é pessoal, certo? O meu crescimento é pessoal. Eu não posso me firmar a minha fé, não abandonar na fé do pastor Júnior ou da pastora Flávia. Não, homens de fé, homens de Deus. São, lógico, estão buscando, estão servindo. Então eu não posso me firmar, gente.
Eu preciso buscar no Espírito. Nem que leve 10. Tem resposta que Deus você está esperando o quê? 5? 10 anos? 1 ano? Tem coisas que Deus falou para você há 10 anos. Quem é que lembra? Só para esclarecer o que eu quero dizer. Palavras proféticas que a pessoa veio e falou para você: olha, Deus está me falando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E você, lógico, como um cristão maduro, você discerne aquilo, se é do Espírito. Fala, não, Deus está falando comigo. Eu estou buscando isso aqui mesmo. Deus falou comigo essa palavra. Essa palavra. Eu fiquei desempregado, eu estava já ficando, eu falei, Deus, eu vou ter que ir embora daqui. Vai ser assim que vai acabar na minha caminhada de morrer? É assim que foi, não pode, porque o Senhor nos trouxe aqui, debaixo de uma revelação. Deus fala comigo em sonhos, fala em visões. Não é toda hora que é necessário você amadurecer aquilo que Deus está falando. E Deus, eu vou voltar assim, embora. Passou, eu falei assim, poxa, eu não sou de ficar perguntando essas coisas, fala comigo, Deus, dá uma prova. Eu não sou, gente, verdade, eu não sou. Eu disse, mas Senhor, me dá uma direção. Uma semana entrou uma mulher ali, eu vendendo bala também, legal. Bala, foto, banner, mas não vendo. Porque a Abel é comerciante, eu estava ali ajudando a Abel, desempregado já há uns 2 meses, e não encaixava nada. Até que Deus abriu essa porta maravilhosa que eu estou lá. E veio uma mulher, eu quero essa, eu nem sabia qual fala aqui, eu quero esse aqui. Estava lá 3 por R$1. Eu quero R$2 essa bala. Ela enfiou a mão na bolsa. Aí ela deu ali, abalado, gente. Minha fé abalada. Falei, não vai, sério, não vou ter que. Aí ela olhou para mim e ela começou a cantar um louvor, não me lembro, mas alguma coisa a ver com o Espírito. Quando ela cantou, eu falei, opa, peraí. Ela disse, pode falar uma coisa? Eu falei, cara, eu peguei o celular na hora, por Deus, pastor, eu peguei o celular na hora. Eu falei, pode? Desbloqueei, cara, coloquei no WhatsApp e apertei para gravar, para ver o que aquela mulher falava e não me esquecer. Eu consegui. Ela, olha, você tem, e foi, gente, liberando a palavra, e assim, você tem duvidado de algumas coisas, mas eu vou fazer, e você vai glorificar, porque é Deus que vai fazer na tua vida. Eu falei, peraí. E ali, eu gravando, minha mulher falou, eu quase falei assim, fala aqui. Gravei, gente, meu baixinho. Aí eu fiquei umas 2 semanas no hospital, meu Deus. E passou poucas semanas. Eu entrei nessa empresa que eu estou hoje, que me abriu aí novamente. Estou conseguindo caminhar com a minha família. Então, amados, a tua fé, ela vai passar por esses abalos. E quão importante eu me alimentar, gente. Quanto importante é alimentar a minha fé pelo Espírito. A busca por estar com o Senhor, gente, meditar no teu tempo, vai te proporcionar esse crescimento espiritual. Ele vai te ajudar a discernir e a rejeitar. Discernir o que é bom e a rejeitar as coisas que não fazem parte do meu interior. Hebreus 5,14 fala isso. Deixa eu abrir aqui rapidinho. A ministração é longa, gente, mas fique tranquilo. Se não dá tempo de terminar ela, não tem importância. Ela fica para uma próxima, mas eu vou tentar. Depois é difícil achar, ele está bem no cantinho. Hebreus 5,14, gente, olha só que interessante. Mas o alimento sólido é para os adultos, para que pela prática tenha suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Gente, a Bíblia diz que existe um alimento sólido, existe uma revelação para que você possa caminhar. A sua fé, ela está firmada
como diz no início, em uma revelação do Espírito Santo. E também existe um oposto, que Paulo fala em 1 Coríntios, existe o alimento leve, existe o alimento leite. E Paulo fala assim, olha, eu dei leite para vocês beberem. Por quê? Porque vocês não conseguem discernir a carga espiritual que eu quero passar para vocês. Então muitas vezes, gente, a gente está no leite, querendo leite. E Deus tem o quê? Alimento sólido, né? Feijoada, costela, né? Falando de domingo, maionese, né? Alimento pesado, estou dizendo assim, substância espiritual, gente. Paulo fala, olha, vocês, estou com a fé de vocês muito infantilizada. E Paulo pega a conta, olha, vocês têm que abandonar os ciúmes. A igreja de Corinto era ciumenta com os irmãos. A igreja, ela tinha contendas. E ela falava, não, eu sou da turma do Paulo, eu sou da turma do Pedro, eu sou da turma de Jesus. Eles estavam fazendo o que, gente? Partidarismo. Então eu preciso, gente, pela prática. O que é a prática, gente? Uma fé constante. Que Deus fala. O alimento sólido é para adultos. É para aqueles que pela prática. Praticar a fé, gente. Oração, Bíblia, intercessão. Como o Felipe pregou aqui esse dia atrás sobre intercessão. Existe o céu, gente. Vocês têm que entender a intercessão. O que é intercessão? É algo que está entre uma camada, inter, né? Sessão. Existem sessões espirituais. E quando Daniel está orando com a resposta do Senhor, quantos dias levou para a resposta chegar? 21 dias. Porque o Espírito revelou a Daniel que o príncipe da Pérsia tinha combatido, né? Me fala a memória, Miguel, ele lutou contra o príncipe da Pérsia, ou seja, ele está falando da batalha espiritual, de uma resposta que a terra estava fugindo para Deus. Daniel pediu uma revelação para Deus, e jejuou, se prostrou e buscou 21 dias, e houve batalha no céu, para que a palavra não chegasse para Daniel. Então existem intercessores. Então quando você está intercedendo, gente, uma potestade vem sobre aquele lugar para impedir que você continue orando na restauração do teu casamento ou na conversão da sua família. E é incrível porque as batalhas vêm, as lutas vêm e muitas vezes a gente desiste daquele momento, a gente para de persistir naquilo, mas a gente precisa buscar esse elemento sólido para que a prática da sua fé seja inabalável. E quando tem o partidarismo, gente, uma igreja de Corinto tinha no início dela, né? Partidarismo, homens e pessoas com preferências espirituais, homens com preferências pessoais, eles não podem ter revelação de Deus. Que Paulo fala, eu tive que dar lei para vocês, eu tive que trabalhar com vocês de uma forma diferente. Então o que eu concluo nesse primeiro ponto, gente? Uma busca no Espírito. Quanto mais eu buscar, mais eu vou obter uma fé inabalável. Jeremias, fechando esse ponto, Jeremias diz assim, 29, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. E o 12 diz assim, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos verei. Olha a sequência, gente. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E o 13 diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Ele está falando uma sequência, gente, etapas de busca, de alimento espiritual, e de presença, e de um agir de Deus na vida da pessoa. E o 14 eu acho incrível, que o próprio Deus fala assim, ó, e serei achado de vós. É como Deus está dizendo, eu estou aqui, eu quero ser encontrado, eu estou me mostrando para você me encontrar. Mas as pessoas, infelizmente, não todas, mas elas estão, infelizmente, elas estão naufragando na fé, como a Bíblia diz que pessoas naufragaram na fé, elas abandonaram. Como Timóteo diz, os homens eles iam abandonar a sua fé. E se a Bíblia diz, gente, que vai ter, é porque tem. Porque vai se levantar os falsos mestres, vai se levantar. Então, gente, quanto mais eu buscar o Senhor, mais o 14 vai se cumprir, é uma promessa. Né? O 14, o 13 diz assim, ó, buscar-me e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É uma promessa, gente, para você. Se você buscar, não é uma sugestão, é uma promessa. É uma direção, gente, Deus para uma fé inabalável. Eu preciso crer, gente, e buscar. Eu preciso parar para ouvir o que Deus está falando. Deus, de vez em quando, vai. Eu estou fazendo exercício, eu oro a Deus, eu pego e faço assim, ó. E fico. Talvez ele vai falar alguma coisa, mas não é só um exercício que eu faço, porque eu estou educando o Espírito a parar para refletir. Espera. Deus ele pode falar com você. Deus ele fala com você no mendigo da rua. Deus ele fala com o mendigo da rua. Quando eu falei para aquela menina lá, olha, Jesus te ama, tem um reino esperando por você. Se vocês vissem a situação da mulher, gente, deplorável, eu dei uma marmita para ela. E foi incrível aquele momento. Nunca mais vi a mulher, ela desapareceu. Eu falei, Deus, o Senhor manda as pessoas na minha vida, igual o Rafa, o testemunho. O Rafa, o testemunho dele é tremendo, cara. Nas montagens móveis, o cara é demais. É um campo missionário do cara. É a montagem de móveis. Ele fala, eu falei, Deus do céu, você fala desse cara. Maravilha. Por quê, gente? Porque é assim que Deus fala. E a gente está, talvez, distraído demais. Por isso, uma fé inabalável, gente, ela tem que ser buscada no Espírito. Outro ponto, gente, de uma fé inabalável é esperar no Senhor. O Salmos 40 diz assim: esperei confiadamente no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou meus passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Gente, que sequência linda desse salmo. É a tua sequência de fé, gente. Se você colocar a tua vida aqui nesses 3 versos que eu li, fala da tua caminhada cristã, do dia que você veio, o dia que você clamou, o dia que você foi firmado, e o dia que Deus te liberou um cântico de alegria. Então, as coisas mais difíceis, gente, mas não é impossível, é esperar. Então, a nossa vida é feita de pequenas etapas, como eu expliquei. Né? Eu não posso adiantar os momentos da nossa vida, como eu falei, estou na segunda, pensei ainda na sexta. Né? Eu não posso colocar, por exemplo, prático, fazer um almoço, colocar o feijão e cozinhar só 20 minutos, não vai dar. Vai o quê? Você faz agora, já deu, abriu 20 minutos. A gente sabe que não é assim. Que 40, 45, você sente o cheiro. Você vai ler, eu faço assim. Ele vai lá, eu pego e bato, né? Sabe o banquinho? Eu bato assim, ó. Eu sinto o cheiro. Eu falei, um pouquinho. Eu sinto, por quê, gente? É uma prática, gente, esperar. É uma prática. Como diz um ditado, o apressado como cru. Umas coisas espirituais, gente, não se apressa. Mas não deixe de buscar. Não espera, mas eu estou esperando.
Mas como o salmista diz, eu estou confiadamente esperando Ele. Eu estou com os olhos nele. Deus está constantemente olhando para nós. Né? Ele se inclina para mim. Ele me ouve. Você já teve a impressão de Deus não está te ouvindo? Só eu? Não. Meu Deus, você não está ouvindo. O silêncio, sim, cara, espiritual. Não. Está errado. Ele começa a orar, buscar. E quieto. Graças a Deus, mais uma vez o Senhor me ensinou. Você tem que aprender a vencer as etapas. Você está muito acelerado. A minha mente, pessoalmente falando, ela é muito acelerada. Por ser sanguíneo e outras coisas que a gente está aprendendo a controlar. É igual a minha filha Isabela, melancólica, né, Bela? Tá tranquilo. Não, já vou. Não, eu ela fecha e oi, filha, antecipa. Tudo se antecipa lá em Curitiba, né? Que ela mora comigo lá, quando ela estuda em Curitiba, eu trabalho em Curitiba. Né? Aí ela desce no final de semana. Aí eu falei, de moto, eu carrego ela de moto, eu falei, filha, tua aula é equiparente? Antecipa, você fez antecipa. Ela para vestir a roupa, cara. Eu falo, vamos, menina. Vai, eu falo, você tem que antecipar. Ou seja, isso é uma coisa pessoal minha. Não adianta, gente. Existe o timing das pessoas. Existe um tempo de Deus trabalhar assim. Então, como o pastor já ministrou, existe um temperamento dentro de você. Você já sabe qual é? Você tem que descobrir, gente. Eu não sei qual é. Eu sou assim mesmo, eu vou para cima. Né? Eu sou sempre explosivo, igual Pedro. Vou dar murro, vou derrubar, deixa comigo. Não, ele está precipitado. E a tua fé, gente, ela precisa saber esperar. Eu preciso saber esperar. Eu preciso saber confiar. A confiança que Deus vai me ouvir. Né? O maior inimigo da nossa fé é a falta de esperar o agir do Senhor. Ou seja, a precipitação. Você se precipita, você vai abrindo as portas, novas portas, vai deixando escancaradas as outras portas que você nem realizou. Né? Jesus ele fala uma coisa muito interessante: eu devo sentar, eu devo calcular se vai valer a pena. Será que eu vou conseguir terminar essa construção? Eu preciso sentar e analisar. E é uma tarefa difícil, porque a gente quer resolver o nosso problema, né? E a gente se precipita nas nossas atitudes. E abrimos portas que Deus não abriu. E aí depois você olha para trás, você fala, Deus, eu caminhei 5 anos, já passei por 1, 2, 3, 4 cidades. Eu conheço pessoas, gente, que já passou nos seus 20 e poucos anos de casamento, a pessoa ímpar minha, eles moraram mais de 20 e poucas casas diferentes. Meu Deus do céu! Eu fiz aqui em Morretes, lógico, não posso falar, fiz 4 mudanças em Morretes, terrível, porque você destrói tudo estraga. Né? Mas com 20 e poucas mulheres falam com orgulho. Entendeu? Nós mudamos, olha. Meu Deus do céu. Atrás do quê? Atrás de algo para sustentar eles, para suprir. Então, gente, a espera é fundamental. Né? Esse inimigo da fé é a falta de esperar o agir de Deus. Deus conhece a oração. Deus sabe o momento em que você se encontra, né? Como disse, Ele tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Você acha que Deus não conhece as pessoas e sabe explicar delas? Deus tem plano, gente, sobre a sua vida. Né? Ele me colocou meus pés sobre uma rocha. Todos nós sabemos, gente, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 3,10, que existe um fundamento para a gente caminhar. Existe um fundamento
onde eu quero ministrar, se o Senhor permitir, né, uma oportunidade sobre fundamentos, né, já está já na cabeça faz tempo. Eu quero dar um exemplo sobre fundamento e eu preciso me firmar nessa rocha. Essa rocha que é Cristo. O Salmo já está apontando para Cristo, né, e colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou meus passos. Gente, a tua fé inabalável, ela vai estar em cima do fundamento que é Cristo. E você vai construindo como um edifício a sua vida espiritual. Você não pode deixar como uma construção buracos espirituais sem ser preenchidos. Não, vou construir. Né? A gente faz aquilo com tijolo, né? Coloca um tijolo assim, dois, aí fica uma fresta desse tamanho. A gente pega um caco, né? Quebra o caco com a colher e bota a massa, a gente tampa assim. Aí depois o reboco cobre. Não é assim que a gente faz a construção? Acontece, ele sabe disso. E você não vai ver rebocado, afinado, né? Bonitinho. Mas ficou um buraco ali tapado, você tapou. Você não soube esperar. Você foi construindo a tua vida espiritual. Só vai chegar um dia que Jesus vai olhar e vai falar: vamos conferir agora como foi o teu vida espiritual. E ali vai ter as lacunas que não foram preenchidas. E a gente precisa voltar atrás para consertar o que foi mal feito. Então não é assim, gente. A gente precisa de uma fé constante, uma fé inabalável, né? Para que Jesus Cristo firme nossos passos. Ele é a rocha. O objetivo, gente, dos céus é que firmamos nossos pés no caminho da palavra. Né? A nossa fé é inabalável quando o verso 3, né, do Salmos 40, me pôs nos lábios um novo cântico. Né? Quando esse verso 3, gente, for latente, for vivo, for queimando dentro de mim por Jesus Cristo. E quando a alegria do Espírito, gente, for maior do que as adversidades da vida. A alegria do Espírito, um dom do Espírito Santo, que se chama alegria. É um fruto que vai gerar em você alegria em meio às adversidades. E em meio à adversidade, gente, quando você estiver em meio às adversidades, você vai ver que algumas coisas vão ter saída. Sabe que vai vir no teu espírito? Vai vir um novo cântico, gente. Você fala assim: não é que não te resta, me resta só cantar agora. Não é, gente? Porque a tua fé está sendo forjada, a tua fé está sendo inabalável. E você fala assim: eu estou aqui, eu não abandonei, eu não parei. E essa palavra, gente, que eu estou falando, é um novo cântico. Seja qual for o novo cântico que Ele vai te dar. Eu venci o câncer. Quantos testemunhos, você for para a internet, você chora de ver quantos testemunhos de cura, de câncer. De ouvir uma menina se batizar numa banheira assim, a menina não podia andar. Se ela tomasse um copo de água, dava náuseas nela, ela vomitava. E ela não podia andar, ela estava atrofiando, gente. No país aí, de língua inglesa, quando ela saiu das águas, gente, ela firmou os pés. E ela falou assim: eu estou conseguindo ficar em pé. Aí ela falou assim: me deu um copo d'água, ela tremia assim, ó. Se ela tomasse água, ela tinha uma repulsa sobre a água, ela tomou uma água, como se fosse a última água da vida dela. Ela terminou de tomar assim, para nós é normal tomar água, né? Aí, é normal a gente agarrar assim. Por quê? Porque é normal, é automático. Mas o que estava sobre aquela menina, gente? Quando eu olhei, eu falei: cara, as legiões afetando enfermidades nela. E aonde ela recebeu a cura, gente? No batismo das águas. Ali ela se levantou, ali ela firmou os pés. E eu creio que ela gritava: Jesus, 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 Jesus.
multidão, e a unção daquele lugar como? Porque se viu-se ali um milagre acontecer. Eu creio que ali foi o novo cântico daquela mulher. Ali ela teve uma nova vida, uma vida restaurada, a fé dela teve início, creio eu, né? Ou foi firmada novamente. E é isso que Jesus vai colocar em nós, um novo cântico. Amém? Que dentro do meu interior, esteja a ponto, gente, de se estender aos que estão à nossa volta. Aquilo que está acontecendo, a gente tem que se estender. Lembra que eu falei do sal dentro do saleiro? Nós não podemos ser uma igreja. Eu vou emprestar essa frase de um pastor de Santa Catarina. Nós não podemos ser igreja dentro do saleiro. É sal para sal, entendeu? É sal com sal. Não, gente. Vamos dar sabor no teu trabalho. Vamos dar sabor na tua rotina, como o Rafa faz, aí, exemplo maravilhoso. Você está no mundo, vindo trabalhar, talvez você não conhece, mas fica ali orando em espírito, percebendo com aquelas vidas, gente. Ora, né? Você tem tempo hábil para se conectar com Deus, faça. Né? Então, é uma conclusão que uma fé inabalável ela vai passar pela espera, uma espera confiante, que Deus está me ouvindo, que Ele vai se inclinar para mim. Toda vez que eu oro, né, que os céus se firmem, que é os céus que firmam nossos passos, né, que o Espírito Santo testifique a alegria de que novos lugares altos, gente, em Deus, têm se manifestado em mim, né, e aos que estão à minha volta. De tal maneira, gente, de tal maneira, essa é a minha oração. Eu escrevi isso aqui porque tem sido a minha oração. Falei, Deus, toca as pessoas à minha volta, me ajuda. A gente não sabe como fazer, mas o Espírito Santo Ele sabe como fazer. Ele sabe a hora que vai te usar. Né? O Rafa um dia me ministrou, a mulher falou assim, eu tenho essa sede. Aí a Rafa falou, vai ser justamente isso. Um dia uma mulher teve sede, a mulher samaritana, ela foi saciada, e Rafa falou, você precisa dessa água, água da fonte da vida. A pessoa, uma cliente do Rafa, né, na loja, né, que o Rafa foi perguntar, eu não esqueço, gente, fico olhando para Deus. A palavra se cumprindo, gente, através de um testemunho. Então, você é a luz do mundo. Você não pode se esconder, gente. A luz, tem como esconder uma luz, gente. Mateus 5,14. Você é a luz do mundo. Você não pode esconder uma cidade edificada. Ela está edificada no alto do monte. Você vai ver a cidade de longe. Não tem como você esconder. Ela está no alto do monte. Ela está edificada. Ela está brilhando. Eu não posso pegar uma candeia, acender uma candeia, né, que naquele tempo era uma espécie de lamparina, e esconder embaixo de algum lugar. Não. É no velador, ou seja, é no lugar onde se espalha a luz. Aqui domingo, todos os que estão na casa estão na terra, gente. Se você vem de Cristo, brilhe na tua casa. Uma fé inabalável vai fazer você brilhar, brilhe no teu trabalho. Entendeu? Tem dia que Deus, você precisa pregar, você tem um testemunho, prega, né, as tuas atitudes. Nesse dia eu estava lá no trabalho, parei no balcão, você sabe, gente, é peão, é motorista, é gente do mundo. Então as palavras ali são palavras tortas, são palavras de plástico falando, são brincadeiras, né? Se me fala memória, pastor, chocarrices, né? São palavras que, cara, não se relaciona. Aí você está ali, mas você está tão em correria que você acaba rindo. Aí eu saí assim, aí Deus falou, você está rindo, né? Pô, cara, aí veio a palavra, né? Senhor, me perdoa. Eu me assentei na roda dos escarnecedores. Estão escarnecendo, gente. E a gente às vezes está rindo, porque é natural você rir achando engraçado alguma coisa. Só que por trás daquela conversa está ali a maldade sendo falada e você está rindo. Então você está sendo cúmplice
das obras das trevas. Só com uma risadinha. Disse, olha, então foi Deus. Porque quem que te constrange a pensar desse jeito? A Espírito Santo, cara, você está rindo. Então o que eu faço? Quando eu olho no balcão, já tem um balcão que a gente vai pegar a nota, tudo aquela coisa nada, fechar a caixa, carga. Quando eu olho, eu só esperando. Quando eu sair, eu saio. Por quê? Porque é chegar lá, sempre vai ter uma conversa. Parece que eles esperam aquele momento, aquele encontro de palavra de fofoca, né? De palavras tortas. E eles não sabem porque estão o quê? Paulo fala, o inimigo cegou, entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Ele cegou, gente, existe uma cegueira espiritual no nosso companheiro de trabalho. Mas qual que é a minha posição de uma fé inabalável no meu trabalho? Cara, ele manter fiel, a orar, interceder. Desde quando Deus me dá uns louvores que eu escuto, né? E eu começo a repetir o louvor, repetindo. Quando eu já estou repetindo lá no trabalho, né? E orando constantemente, gente, porque os ataques vão vir, a vontade de desistir vai vir. Não precisa ser essa candeia. Eu não sei você, né? Mas como é que está a tua candeia? Né? Quem foi que acendeu a tua candeia? Então a minha oração é que o Senhor acenda na sua vida novamente a sua candeia para que você brilhe, né? Que ilumine, como a palavra diz, ilumine os olhos do nosso entendimento. Eu preciso da ajuda do Senhor para que a minha fé inabalável seja iluminada, para que Deus possa agir como aquela mulher que eu citei aqui, do exemplo da bala. Ela falou, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Você está em dúvida, né? Eu falei, será Deus que eu vou ter que ir embora? O Senhor me trouxe aqui, é assim que eu vou voltar? Nessa situação? Ela falou assim, ó, você está em dúvida, né? O que Deus vai fazer? Deus vai fazer. Você vai dizer que foi Deus, não foi você, não. Foi Deus. Incrível, gente. Isso se concluiu, gente. Se concluiu, foi Deus. Estou muito feliz lá, projetando lugares altos, né? Novos postos, novas conquistas, né? Buscando, Senhor, meus supervisores pela graça de Deus é cristão batista, né? Então ele me ajuda muito. Eu faço minhas atrapalhadas lá no trabalho e ele pega aí ele tem uma palavra assim, teu tolo é esse, fica quieto, é sábio. Aí eu parei e falei, meu Deus do céu, o homem está me dando uma chamada da palavra. Eu falei, cara, aí acontece, eu comecei a escutar, eu falei, cara, ele me avisa, cara, ele agora, o que eu vou fazer? Ele não sei o que eu vou fazer com você. E eu falei, não, eu fiz assim, ele não tem questão de fazer, de achar. Você avisa primeiro, porque agora tudo que eu faço, eu aviso, eu estou indo lá, ó, vou fazer isso. Tudo para se inventar, porque você que vai vir. Porque eu estou aprendendo, gente, a ouvir. E eu estou crescendo. E indo para o final, uma fé inabalável, gente. Passa pelo momento de permanecer. Para não desviarmos. Hebreus 12. Quero encerrar com isso aqui e vou fechar com chave de ouro aqui sobre o coroa corruptível. Hebreus 21. Diz assim, Hebreus 12, sobre permanecer e não desviar de Deus. Diz assim, Hebreus 12, 25: Tendes cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Ele está falando do povo de Israel diante do monte
No Monte Sinai, quando Moisés foi receber os mandamentos de Deus, e ali Deus falava, através do monte, para o povo, e o povo, não, Moisés, fala Deus com você, não fala com a gente. Eles não suportavam, gente, o que estava sendo ordenado no monte. Aí Moisés vai, sobe o monte, permanece 40 dias. E ali ele recebe os mandamentos. E mesmo recebendo os mandamentos, esse que Hebreus estava falando, que mesmo recebendo os mandamentos, o povo se desviou. E é por isso que a gente sempre fala: tenha cuidado, não recuseis ao que fala. Ou seja, existe um mandamento. Ele falou assim: pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, que divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós. Aí ele fala para a igreja, aos cristãos hebreus naqueles dias, e a igreja também, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, essa palavra, ainda mais uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Ou seja, está falando que toda a existência humana vai ser abalada, que os céus serão mudados, que ela está projetando, lógico, projetando para a volta de Cristo. E ele falou assim: eu estou advertindo vocês, a terra vai ser abalada, não se desvie, permaneça, eu estou voltando, permaneça. Aí o 28 diz assim: por isso, por essa consciência de mandamento, por essa consciência de fé e de espírito, ele fala: por isso recebemos um reino inabalável. Está dizendo: vocês receberam esse reino, ele é inabalável, só que existe uma permanência. Eu não posso desviar, como foi o povo de Israel ante o Monte Sinai. Preciso permanecer com a fé inabalável. E diz assim: mas retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, gente, a nossa fé, ela vai passar pelo momento de permanecer, para que eu não desvie. Um conselho: hoje e amanhã você vai ser tentado a desviar, a abandonar, a não querer mais as coisas de Cristo. Muitos de nós temos chamados que a gente parou de buscar Ele. Como eu falei para aquela mulher, existe um reino te esperando, mas também existem pessoas te esperando a gente como igreja. A cidade é uma cidade para ser conquistada. Não só a igreja batista, mas a igreja na cidade de Morretes. Os céus de Morretes têm clamado. Eu tenho orado manhã após manhã sobre as almas de Morretes, orando pelos empresários. E Senhor, toca o coração dos empresários, toca o coração das pessoas. Elas estão buscando somente a terra, mas uma vez que as pessoas vierem para Cristo, elas serão armas poderosas no reino. O reino é inabalável, gente. Hebreus 12 fala: ele é constituído. Esse reino inabalável é constituído por um rei e seus súditos, que é a igreja, que é a igreja hoje, a igreja de Jesus, até hoje e até a sua vinda, e é constituída pelos santos do Antigo Testamento. E esse reino, gente, ele vai te conduzir através da tua fé, para que você alcance, gente. Não percamos o nosso destino. O nosso destino é uma coroa. Por isso que o tema é isso: uma fé inabalável.
uma coroa incorruptível. Você não vai alcançar essa coroa se você parar pelo caminho. Jesus disse: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, ele já está condenado. Então é duro as palavras de Jesus, por isso os discípulos abandonaram ele. É duro ouvir alguns discursos, não dá para mim, porque a palavra ela é dura, mas ela é necessária. Então essa coroa incorruptível, gente, essa coroa incorruptível, vou tentar esse estudo aqui para o Felipe. Cadê o Felipe? Aqui, Felipe, ó. Estudo das coroas para você. Existem 5 coroas, gente. Eu vou só falar uma. Mas a Bíblia fala de 5 coroas que significam recompensas celestiais. Diz 1 Coríntios 9:24, que fala da coroa incorruptível. Elas são 5. É a coroa incorruptível, é a coroa da vida, é a coroa de glória, é a coroa da justiça e a coroa da alegria. São coroas, gente, específicas, chamadas específicas no coração da igreja. E eu quero só falar dessa recompensa, que Paulo fala em 1 Coríntios 9:24. Diz assim: não sabeis vós, os que correm no estádio todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Então existiam jogos de corrida, em certos tempos na cidade de Corinto, e quando o vencedor ganhava, ele ganhava uma coroa. Era uma coroa igual hoje tem a São Silvestre. Vocês viram que tinha uma coroa, um ramalhete, não sei o nome, verdinho. Eles recebiam lá reconhecimento: você foi regrado, você concorreu segundo você não atropelou me fugiu a palavra, você não atropelou os preceitos da corrida, você não burlou, tem um doping. Os 3 primeiros da São Silvestre vai para o doping. Agora vamos ver que você tem doping e o cara perde o título. Então nesse tempo eles davam a coroa, só que Paulo fala: é corruptível. A coroa ela já subiu. Mas nós, porém, 25, todo aquele que luta e tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Que são esses corredores, é corruptível. Eles treinam, fazem certinho, mas a coroa é corruptível, vai acabar. Mas nós, porém, uma incorruptível. Então essa coroa, gente, ela está reservada. Ela está reservada para você e para mim. E quando é que você vai receber essa coroa? Depois do arrebatamento, dos salvos, serão entregues nas bodas do Cordeiro. Então se dará a entrega dessas coroas, desses galardões, dessas recompensas, que são recompensas, gente, pelos trabalhos e todos os trabalhos prestados pelo Senhor. Mateus 10. Então essas recompensas serão dadas para aqueles que, pelo serviço prestado no reino de Cristo, em obediência a Ele, irão recebê-las. Então você tem que projetar, não viva a sua vida de fé aqui como se nada vai acontecer. Projete, sonhe alto, lugares altos. Eu quero orar essa noite. Essa manhã, nossa, o vi que estava muito dia. Vamos ficar de pé? Pé, dia. Lugares altos. Amém. Glória a Deus. Isso não vai ver que eu estou por lá. Deixa eu lavar a garganta. Vem, vamos orar então, gente. Feche os olhos. Senhor, quão maravilhoso, Senhor. Quão maravilhosa é a tua palavra. Nós achávamos que tinham fé, Senhor. Nós achávamos que nós estávamos bem, que a nossa vida espiritual está resolvida. Nós achávamos, Senhor, que somente se fosse batizar já estávamos salvos. E nós paramos, Senhor. Nós paramos em algum momento, quando as pessoas pararam
firmaram na religião, se firmaram, Senhor, naquilo que traz proveito espiritual. E elas não alimentaram a sua fé, Senhor. Elas não buscaram a face. Elas não buscaram o teu Espírito, Senhor. Elas foram abaladas. E quando veio o dia mau, Senhor, elas não suportaram. Elas se desviaram, Senhor. Elas abandonaram o primeiro amor. Elas deixaram, Senhor. Elas deixaram de ser filhos. Isso é triste, Senhor, porque a tua palavra, ela se revela no nosso espírito. Ela se revela de glória em glória, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a esperar em Ti, Senhor. Esperar juntos, esperar no Seu agir. Esperar naquilo que o Senhor nos chamou, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Não sabemos orar, Senhor, como convém. Por isso nos ajuda, Espírito Santo. Som do coração de Deus, Senhor. Som do coração de Deus, Senhor. Intercede por nós, Jesus. Talvez nós paramos, Senhor. Talvez nós abandonamos, Pai. Mas nos ajuda. Nos ajuda a firmar nossos passos, Senhor. Nos ajuda a ser homens de verdade. Nos ajuda, Senhor, a permanecer, Pai. Não nos deixe, Senhor, perder o nosso foco. Não nos deixe, Senhor, perder a nossa coroa. Uma coroa, Pai amado, incorruptível, a qual o Senhor tem aguardado, Senhor, nos céus, para aqueles que o amam, Pai amado. Não subindo ao nosso coração que o Senhor tem preparado. O Senhor nos revelou pelo Teu Espírito e por Tua palavra, Senhor. E esse dia chegou, Pai, hoje, nessa manhã, Senhor, nesse ano de 2025, nesse mês de agosto, Pai. Nesse momento, nessa manhã, Senhor, o Teu reino chegou a nós. Pela graça maravilhosa que o Senhor nos alcançou. Por isso, Pai amado, nos leva a esses lugares altos, Pai. Nos leva a sonhar, Senhor, com a Tua eternidade. Não nos deixa, Senhor, estagnar a nossa fé, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, eu te peço, Espírito Santo, ajuda a Tua igreja. Nos firma nossos passos, Pai, nossa fé, Senhor. Uma fé inabalável, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Temos vontade de desistir. Mas o Senhor diz: anda mais uma milha comigo. Toma meu jugo, toma meu fardo. Meu fardo é leve, meu fardo é suave. Eu estou contigo. Eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado. Deus está do seu lado, igreja. Não vacile, igreja. Não se assente em rodas que não pertencem ao teu espírito. Rejeita tudo aquilo que é no reino das trevas e absorva tudo aquilo que é no reino dos céus. Absorva a fé na palavra do Senhor. Espera nele, confia nele. Ele ainda vai te dar um novo cântico. Ele vai te dar novas revelações. Ele vai te colocar, Ele vai te firmar sobre a rocha. E você vai testemunhar sobre a sua casa, sobre a sua parentela, sobre a sua cidade. Como diz a palavra, aonde as plantas dos seus pés pisarem, o Senhor te dará uma possessão. O reino se manifestará sobre aquele lugar. E a luz de Cristo brilhará sobre você e atingirá todas as que estão à sua volta. Aonde você estiver, você vai ser um sal. Você vai dar gosto a essa terra. E as pessoas vão experimentar o quão Deus tem feito sobre a sua vida. Como diz o Salmo, eles vão glorificar a Deus pela sua vida. Você vai ser um canal de bênção, um canal de fé, um canal onde vão poder tomar conselhos da sua vida, e a palavra vai fluir sobre você. O Espírito não está preso, o Espírito está livre. O Espírito ele sobe onde ele quer, ele vai para onde quer, ele vai te conduzir. Essa
noite que flua, Senhor.